Hoje, a gente vai mergulhar fundo em um movimento filosófico e religioso que ajudou a moldar, e muito, o cenário espiritual do Brasil. Para começar, vamos pensar numa pergunta bem fundamental. E se a nossa existência, agora, fosse só um capítulo de uma jornada muito, mas muito mais longa da alma? Pois é, para milhões de pessoas, essa não é só uma pergunta qualquer. É a base de tudo, o pilar de uma doutrina que tenta responder aos maiores enigmas que a gente tem. Quem a gente é, de onde a gente veio e, claro, para onde a gente vai. E aqui no Brasil, essa filosofia encontrou um terreno muito fértil e ela cresceu tanto, em grande parte, por causa de uma organização que se tornou a grande guardiã do movimento, a Federação Espírita Brasileira. Ok, mas para a gente entender a polêmica de hoje, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e entender as ideias centrais. Vamos mergulhar um pouco na filosofia que sustenta tudo isso. E olha, essa citação do filósofo Leon Denis, que foi um dos grandes nomes depois de Kardec, resume perfeitamente o ponto de partida. O Espiritismo propõe, antes de mais nada, uma jornada para dentro da gente. Um conceito super importante aqui é o do perispírito. Pensa nele como se fosse uma ponte, sabe? Um envoltório que liga o nosso espírito, que é imortal, ao corpo físico, que é temporário. É ele que guarda a nossa identidade, as nossas memórias e tudo que a gente aprende, mesmo depois que o corpo físico se vai. E isso, claro, leva a gente para uma das perguntas mais difíceis da vida, e que essa filosofia tenta responder de forma bem direta. Se o universo tem uma ordem, por que a gente sofre? E aqui está a resposta. O sofrimento, nessa visão, não é um castigo de Deus, nada disso. Ele é visto como uma ferramenta, uma lição que às vezes pode ser bem dura, mas que seria necessária para o nosso crescimento, para a nossa evolução espiritual. Então, a ideia central é que a vida é um grande ciclo de aprendizado. Antes de nascer, o espírito de alguma forma participa da escolha das suas próximas dificuldades. A vida aqui na Terra seria a escola, e a morte, a formatura, o momento de passar por um novo estágio, avaliar o que foi aprendido e se preparar para começar tudo de novo. Beleza, mas como é que essa filosofia se tornou um movimento tão gigante e tão organizado no Brasil? A resposta está numa sigla: FEB, a Federação Espírita Brasileira. A FB nasceu lá em 1884, com a missão de unir os vários grupos espíritas que estavam surgindo. Com figuras importantes como Bezerra de Menezes, ela foi ganhando essa cara mais de religião mesmo, sabe? E alguns momentos foram cruciais, tipo o Pacto Áureo, em 1949, que basicamente centralizou e organizou o movimento no país inteiro. E um dos grandes motores do crescimento da FEB foi, sem a menor dúvida, a sua editora. A publicação e a distribuição de livros foram a principal ferramenta para espalhar a doutrina por todo o Brasil, chegando em milhões de lares. E para se ter uma ideia do tamanho disso, olhe esse número. Só as obras psicografadas pelo médium Chico Xavier, ou seja, aquelas que teriam sido ditadas por espíritos e que ele transcreveu. Só essas, publicadas pela FEB, venderam mais de 15 milhões e meio de exemplares. É um alcance cultural gigantesco. Só que essa mesma instituição, essa guardiã da doutrina, hoje está no meio de um furacão. Uma controvérsia que vem de dentro e que atinge justamente o coração da sua missão editorial. Uma verdadeira crise de palavras. No centro de tudo tem uma acusação muito séria. De um lado, críticos, incluindo estudiosos e até amigos do Chico Xavier, afirmam que a FEB alterou o conteúdo original de dezenas de livros, mudando o sentido do que os espíritos queriam dizer. Do outro lado, a FEB se defende. Ela diz que fez apenas uma atualização da linguagem, para deixar os textos mais fáceis de ler hoje em dia, sem tocar na essência da doutrina. E para a gente entender o tamanho do problema, olha só este exemplo. Numa passagem, o espírito autor Emmanuel estava analisando o simbolismo da palavra vaso como sendo o corpo físico. Bom, em uma edição da FEB, a palavra vaso teria sido trocada por esposa. O comentário inteiro perde o sentido. É esse tipo de mudança que alimenta toda a polêmica. Então, a gente fica pensando, o que uma briga por causa de palavras significa para o futuro de um movimento de fé tão grande e tão consolidado? É curioso, porque o próprio Leon Denis já escrevia sobre como as religiões precisam se transformar para não ficarem paradas no tempo. A grande pergunta que essa crise levanta é: onde que termina a evolução necessária e onde começa a descaracterização da mensagem original, né?
No fim das contas, essa crise toda reflete um dilema que não é exclusivo do espiritismo. É um debate que ecoa na história de muitas outras tradições. Como é que se mantém a pureza de uma ideia original e, ao mesmo tempo, se continua relevante para novas gerações? É um equilíbrio muito, mas muito delicado entre preservar e adaptar. Isso nos deixa com uma reflexão final. Em qualquer sistema de crenças, seja ele religioso, filosófico ou até político, qual é o limite da mudança? Onde que a atualização se transforma em uma quebra de confiança com o legado original? A resposta, pelo visto, continua sendo escrita.